Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor. Desde já quero agradecer todos os meus seguidores, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa noite. Quero trazer uma palavra profética que se encontra em Isaías, no seu capítulo de número 2 e no seu versículo de número 1. O título da leitura nos diz assim: a glória futura verdadeira de Israel e o juízo preparatório do dia do Senhor e a purificação de Jerusalém. Diz assim o primeiro versículo: a visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Veja bem que Isaías, filho de Amós, ele teve uma visão. Qual visão que ele teve? A visão que ele teve duas visões. Ele teve a visão sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele teve a visão sobre Judá e sobre Jerusalém. Uma visão para duas regiões. E a palavra de Deus diz no versículo de número 1 sobre a visão que ele teve. O profeta tem que acreditar e tem que ter visão. Profeta que não tem visão, minha gente, é um problema. Primeiramente, para nós sermos um profeta, ou para nós profetizarmos, nós temos que ter uma visão ampla. Não abrir a nossa boca antecipadamente. A palavra de Deus diz assim: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e não faz o que Deus manda. Irmão, é sério isso daí. Aquele profeta que faz as suas vontades, como Balaão, como mais alguns outros profetas que queria andar segundo as suas vontades. Nós vemos a situação que Balaão passou enquanto ele estava na presença de Deus, e quando ele saiu, se desviou-se da presença de Deus. Nós vemos até um certo meio onde se fala de Balaão, e depois Balaão cai-se no esquecimento. Não vê mais nenhuma parte da Bíblia que se fala de Balaão. E nós vemos profetas que tomaram as suas iniciativas e foram provados diante de Deus. Jonas, a palavra de Deus diz que o Senhor levantou a Jonas para ir à grande cidade de Nenive. Por que para ir à grande cidade de Nenive? Porque a palavra de Deus diz que a malícia de Nenive subiu até a ele, como que está escrito aqui na Bíblia atualizada e corrigida, que é a Bíblia que eu estou pregando, fala sobre a malícia. Malícia, o que significa? O pecado. O pecado de Nenive tinha subido até a Deus. Então Deus enviou o profeta Jonas para Nenive. E a palavra de Deus diz que quando ele chegou ao porto para comprar a sua passagem, em vez de ele pegar um navio para ir a Nenive, a palavra de Deus diz que ele pegou um navio para ir para Tarso. Então aí ele já começou a seguir a sua própria vontade. Mas há uma diferença entre Balaão e Jonas. Balaão se desviou-se da presença de Deus. Ele ficou desviado da presença de Deus. Mas Jonas não. Jonas, ele saiu, tomou rumo ignorado. Ele seguiu as suas próprias vontades, mas a palavra de Deus diz que ele não se desviou da presença de Deus. Agora nós vemos que Deus prepara que Jonas pegue um navio para Tarso. Diz a palavra de Deus que, comprando a sua passagem, pegou a sua passagem, desceu ao porão do navio, deitou-se lá e começou a dormir. A palavra de Deus diz que o navio começou a navegar, e em algum ponto da navegação o navio começou a perecer. As ondas do mar se levantou. Naquela hora que as ondas do mar se levantou, trouxe aos marinheiros daquele navio a preocupação. Nessa noite, eu não sei qual preocupação é que você está passando. Não sei o que acontece na sua vida espiritual.
Mas a palavra de Deus nos diz que grande é a aflição do justo, mas o Senhor os livra de todas. Diz a palavra de Deus que quando o navio começou a navegar, começou a levantar as ondas do mar, a palavra de Deus diz que os marinheiros começaram a se preocupar. A palavra de Deus diz que os marinheiros catou todas as suas fazendas e começou a lançar no mar as suas fazendas, que significa as suas bagagens. E a palavra de Deus diz que o mar se agitava muito mais. A palavra de Deus diz que os marinheiros clamou pelo seu Deus e começaram a clamar aos seus deuses. A palavra de Deus diz que ao mesmo tempo que ele começou a clamar aos seus deuses, lembrou de Jonas. Aí chegou até o porão do navio, encontrou Jonas dormindo e disse: por que está dormindo aí, dormente? Levantai, porque perecemos. A palavra de Deus diz que Jonas, naquela hora que se levantou, conduziu até os marinheiros, e chegando até os marinheiros, se declarou quem ele era e falou que a finalidade do acontecimento daquela tempestade era ele, que era a finalidade daquele acontecimento. Ele se identificou que ele serviu a Deus, ele se identificou que era hebreus, e a palavra de Deus diz que aquele mal tinha acontecido por causa dos seus objetivos. E a palavra de Deus diz que aquela imediata hora eles começaram a clamar aos deuses e aí lançaram sorte. A sorte caiu sobre Jonas. E a palavra de Deus diz que naquela hora que a sorte caiu sobre Jonas, aí Jonas pediu que lançasse ele ao mar. E lançando ao mar, diz a Bíblia que Deus preparou um grande peixe e tragou-se a Jonas. E tragando-se a Jonas, levou Jonas até a praia de Nenive. Chegou lá na praia de Nenive, soltou Jonas à praia de Nenive, pregando a palavra de Deus e o arrependimento para os nenevitas. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou de destruir Nenive, mas houve arrependimento e o Senhor não destruiu a Nenive. Então nós vemos que o profeta ele tem os seus objetivos. Então Isaías ele teve essa visão sobre Judá e sobre Jerusalém. Veja que tanto Judá como Jerusalém estava passando, precisava do profeta. Nós vemos que a glória futura e verdadeira de Israel era o juízo. Então, quando se manifestava o juízo sobre Israel, os israelitas via que se manifestava a glória de Deus, se manifestava a glória futura, verdadeira de Israel, era o juízo. Então era uma glória futura, a qual eles esperavam a justiça de Deus, como também nós esperamos a justiça de Deus, porque a justiça de Deus ela não falha. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus, né? A justiça de Deus, Deus é justo para cumprir o desejo do nosso coração. Então, a justiça de Deus, ela permanece em nossa vida. A justiça do homem é fraca e falha, mas a justiça de Deus não falha. Deus nunca falhou. Deus sempre cumpriu, Deus sempre vai se cumprir. Deus sempre está cumprindo na nossa vida. Talvez alguém diz assim, mas por que não cumpre na minha vida o desejo do meu coração? Porque nós temos que estar na posição de Deus. Qual era a posição de Deus na época dos profetas? Era que se colocasse em pé. Tanto Deus falou com Isaías, como falou com Ezequiel, como falou com Jeremias e todos os profetas. Filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Então é importante que nós estejamos na posição para que Deus venha falar conosco, para que Deus venha se manifestar na nossa vida. Então o que estava acontecendo sobre Israel e sobre Jerusalém? Primeiro, Israel esperava o juízo, significava a paridade do Senhor, do dia do Senhor, e a purificação. Então, através do juízo também vinha a purificação sobre Jerusalém. Então, tanto era o juízo, era a glória para Israel, como o juízo também era purificação para Jerusalém. O que significa purificação? Era conserto para Jerusalém. Se não manifestasse o juízo de Deus, o povo não se consertasse. Então, o que acontece? Deus se manifestou para Jerusalém, o juízo,
como a purificação, e para Israel com o juízo como preparatório do dia do Senhor. Então significa que esse preparatório do dia do Senhor significa a perfeição de Deus. Então se manifestava-se a glória futura verdadeira de Israel, era o juízo. E a glória e a purificação preparatória do Senhor era o juízo sobre Jerusalém. Então havia duas nações, em maneira que Deus falava com eles, usando o profeta. Versículo de número 2. E aconteceu que no último dia em que ficaria o monte, a casa do Senhor, e o cume do monte exalçado, então por isso acima, inteiro, quanto também se cumpria as nações, todas as nações, se cumpria. A parte B do versículo nos diz assim, a parte E ele e todas as nações, então se cumpria diante de todas as nações. É importante que a palavra de Deus na nossa vida, ela se cumpra a todo momento, ela se cumpra a todas as nações. Então o Senhor, Ele nunca nos deixou nós sozinhos. Está escrito lá no Evangelho de João, no seu capítulo de número 14, no seu versículo de número 1, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Diz o texto, se não fosse assim, eu vou não teria dito, vou preparar-vos lugar, irei para mim mesmo, para onde que eu estiver e estejai vós também. Então, minha gente, o céu é um lugar desejado de todos nós queremos ir para o céu. Então a glória futura de Israel, a purificação, era o juízo trazia purificação para Jerusalém, e para Israel o juízo trazia a glória futura. Então o povo esperava essas mudanças. Nessa noite o Senhor, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar o teu cativeiro, Ele quer mudar a tua sorte. Eu deixo aí esta palavra profética para você. Deus quer mudar a sua vida, a sua caminhada. Deus quer dar vitória à sua família e à sua casa. Veja bem no versículo de número 3, Isaías capítulo de número 2 e versículo 3. Então vieram-se muitos povos e a direção, então muito povo vinha à procura de do que? Para subirmos ao monte do Senhor. Então eles procuravam o lugar santo, procuravam o monte, porque no monte havia milagres. Então o povo procurava o monte do Senhor e a casa de Deus, e procurava também Jacó, para que ensinasse o conserto de Deus e ensinasse o caminho, dando-lhe também em verdade, porque seria a lei em Jerusalém e a palavra do Senhor. Então se manifestava a lei em Jerusalém e a palavra do Senhor. Então se manifestava o juízo, que era para a purificação de Jerusalém, e se manifestava a lei do Senhor para Jerusalém. Então se procurava quem? Se procurava o homem de Deus. Gente, muitas pessoas hoje passam por muitas provas porque não procura a pessoa certa, não procura o homem de Deus. Quando vai procurar as pessoas, procura pessoas erradas, procura pessoas que não têm conselhos, que não têm princípio. A palavra de Deus diz que Jacó era homem de princípio, era homem que tinha recebido da antiga aliança um mandado e conduzia uma grande nação junto com Jacó. A palavra de Deus diz que a qual ele era patriarca de um grande povo. Então o povo procurava o homem de Deus, o povo procurava o profeta. Também Isaías, para que não se corrompesse, porque se Deus não revelasse para Isaías a glória futura e verdadeira de Israel, que era o juízo, e o povo ia se corromper. Então Deus revelou isso para o profeta, trazendo como esta revelação uma visão. Deus deu uma visão para ele, avisou a ele. Versículo de número 3, na parte A do versículo, diz assim: e eles vieram muitos povos e dirão, vinde
e subimos o monte do Senhor. Então eram muitas pessoas, não eram poucas pessoas, eram muitas. E eles subindo o monte do Senhor, eles procuravam a casa de Jacó. Subiu o monte do Senhor e procurava o homem de Deus para que ensinasse o conserto e o caminho, dando-lhe também as suas veredas, porque saíram a lei em Jerusalém. Então ele procurava Jacó para que ensinasse as veredas, para que ensinasse os consertos. Quero lhe dar um conselho nessa pregação: procure pessoas certas para te instruir, procura pessoas certas para que te dê uma instrução e um ensinamento. Oséias, quando ele estava ensinando o povo de Judá, ele diz ao povo de Judá a respeito do conhecimento. O povo de Judá tinha se corrompido, e a palavra de Deus diz que o povo andava errando, e a palavra de Deus diz que o povo faltou conhecimento. Então a falta de conhecimento trouxe para Judá, na época de Oséias, grande problema, mas Deus levantou Oséias e disse: o meu povo foi destruído porque faltou neles conhecimento. Então a destruição do povo de Judá foi a falta de conhecimento. Qual é a destruição da sua vida? Eu deixo esta palavra em reflexão da sua vida. Responda para si mesmo: qual é a situação que você está passando? E a situação que Judá estava passando, que Oséias falou: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Qual é a sua destruição? Por que você está sendo destruído? Por que você não está alcançando aquilo que você mais almeja e quer? Então veja, faça uma analogia da sua vida, faça uma reflexão da sua vida e responda para si próprio. A falta de conhecimento trouxe destruição para Judá. E mais assim Deus levantou o profeta Oséias. Veja no versículo de número 4, Isaías capítulo de número 2 e versículo de número 4, diz assim: e eles exercerá o seu juízo. Então o que acontece? Ele exercerá o seu juízo sobre a nação. Então Deus exercerá o seu juízo. Diz aqui: exercerá o seu juízo sobre as nações, representará muitos povos, e ele converterão as suas espadas e exadirão as suas lagos e os seus ofícios. Não levantará a espada às nações, entre a perdição, muitos guerra. Então, por causa da perdição, por causa da situação que estava passando, tanto Jerusalém como Israel, se levantaram guerra, se levantaram espada. E muitas das vezes, minha gente, a prova, ela levanta na nossa vida por falta de conhecimento, por falta de nós procurar a direção certa. Então o povo procurava Jacó e procurava também o Isaías, o profeta. Veja assim, minha gente, vamos procurar a pessoa certa para a solução do nosso problema. Versículo de número 5, Isaías capítulo 2 e 5 nos diz assim: vindo, pois, à casa de Jacó, ordenamos a luz do Senhor. O que acontecia? Chegou na casa de Jacó, eles não voltavam vazios. Por que eles não voltavam vazios? Porque Jacó era cheio de Deus. A palavra de Deus diz que no começo Jacó houve um problema entre seu irmão Esaú e entre Jacó, entre a bênção da primogenitura. Mas depois de tudo isso daí, a palavra de Deus diz que Deus usou muito a Jacó. Ele teve uma luta com o anjo lá em Jaboque, e a palavra de Deus diz que ele lutou com o anjo, foi abençoado, se arrependeu, e diz a palavra de Deus que Deus aí começa a usar Jacó na época da glória futura e verdadeira de Israel. Então, na época do juízo, Deus começou a usar Jacó de uma forma especial. Então, Deus quer te usar também de uma forma especial. Versículo de número 2. Vindo, pois, à casa de Jacó, ordenamos que a luz do Senhor. Então, o que significa? Chegou na casa de Jacó, recebia a luz do Senhor, recebia a visita do Senhor, porque estava em um lugar certo. Isso é importante. O que a casa de Jacó trazia, oferecia?
para as pessoas, na luz do Senhor. Então ele andava na presença de Deus, então a casa dele permanecia na justiça, na presença de Deus. Veja no versículo de número 6, Isaías capítulo 2 e 6, nos diz assim: mas tu descansaste ao teu povo. O que aconteceu? Quando o povo chegou até a casa de Jacó, o povo descansou na presença do Senhor. Diz o texto sagrado no versículo de número 6, na primeira parte do versículo: e tu descansaste o teu povo, a casa de Jacó, porque encheram-lhe dos costumes orientais que são aguraram com os filhos seus, e assolações com os filhos estranhos. Então, o que aconteceu? O povo alcançou os seus objetivos, mesmo com a associação com os que entrassem, né, naquele momento, porque Jacó estava na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, não há crise na nossa vida, não há complicação na nossa vida, porque o Senhor se faz presente na nossa vida. O que acontecia? Deus tinha feito presente na vida de Jacó, usando o profeta Isaías sobre uma visão em duas nações ou em duas regiões, a qual o Senhor se manifestou como juiz com a sua glória futura, que era a glória futura de Israel, era o juízo, e a purificação de Jerusalém era o juízo. Então vinha a purificação, vinha o conserto para Jerusalém. Versículo de número 6, quando na segunda parte do versículo nos diz assim: e o teu povo, a casa de Jacó, porque era chamados sobre os costumes orientais. Então era importante, por isso, carregar os seus costumes orientais. Vamos para o versículo de número 7. E a sua terra está cheia de prata e de ouro. Olha aí, irmão. Acreditava no homem de Deus, acreditava no que estava acontecendo, no milagre, e aí veio a prosperidade. Como que eu vou receber a prosperidade se eu procuro o conselho errado? O salmista Davi nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1 e versículo de número 1. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. No versículo 2 diz assim: nem se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. No 3 diz assim: antes tem o teu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. No 4 nos diz assim: pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dará o seu fruto na estação própria, cuja as folhas não caem, por tudo quanto faz prosperará. O 5 nos diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento se espalha. Pelo que os ímpios não substituirão ao juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. O 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então veja que no Salmo 1 é um conselho que Davi dá ao povo naquela época, para que se não parasse, para que não detesse no caminho dos pecadores. Então, como que nós vamos alcançar a nossa bênção? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, porque se nós parar no lugar que não tem fonte, no lugar errado, nós não vamos conseguir a bênção do Senhor, e aí nós não vamos prosperar. O que aconteceu? O povo ouviu a palavra profética de Isaías, e ouviu o conselho que Isaías trouxe para Israel sobre a glória futura, e ouviu também sobre a purificação de Israel, de Jerusalém. Então vê aí que houve a prosperidade. Aí chega a prosperidade. Quando nós seremos obedientes à palavra de Deus, chega a nós a prosperidade, porque diz a palavra de Deus que é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus não veio no mundo a tirar o sacrifício, não, mas ele veio trazer a nós a obediência da palavra de Deus. É importante que nós obedecemos a palavra de Deus, porque a obediência, ela faz parte da santidade do Senhor. A palavra de Deus diz assim: obedecei a minha palavra. Então é importante nós sermos obedientes à palavra de Deus. A obediência, ela traz a nós o preço e o valor do sacrifício, porque é mais fácil obedecer do que sacrificar. E Deus nos diz que Ele não só quer somente o nosso sacrifício, mas sim a nossa obediência, obedecer
é melhor do que sacrificar. Então Jesus, quando ele dá essa instrução aos discípulos, ele não estava falando para que os discípulos não sacrificassem, ele estava mostrando para os discípulos que estava vivendo o tempo da misericórdia e era necessário a obediência, porque na época da misericórdia também, ou na época da nova aliança, o povo precisava da obediência, como no antigo aliança, quando Deus começou a falar com Israel e com Jerusalém, então o povo era omisso e obedecia às profecias, os profetas e os patriarcas. Nessa noite eu digo a você, obedeça a palavra de Deus e assim você vai prosperar. O que acontece? Quando o povo chegou à casa de Jacó, ordenou-se a luz do Senhor. Aí o que aconteceu no versículo número 6? E aí trouxe, descansaram-lhe também o povo de Jacó sobre os seus costumes orientais. E no versículo de número 7 diz assim: e a sua terra está cheia de prata e de ouro, não tem fim ao seu tesouro, também está cheia de cavalos, e a sua terra e os seus carros não têm fim. Então veja bem que quando nós chegamos até o homem de Deus, escutamos o homem de Deus, obedecemos o homem de Deus, aí a prosperidade vem na nossa vida sem fim. Qual é essa prosperidade sem fim? Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus fala acerca da nova medida, que temos que recebermos as boas medidas, recalcada, sacudida e transbordante. Então aqui, na antiga aliança, onde Deus revelou a luz para Jacó e para o povo que estava com ele, então trouxe essas boas medidas. Estava cheia a terra de prata, de ouro, não tinha fim. O que significa? Sacudida, recalcada, não tinha fim. Aí no versículo, a parte B do versículo, fala sobre recalcada e transbordante. Por quê? Porque nunca acabava a prosperidade. E nunca acaba a prosperidade quando nós acreditamos no homem de Deus, quando nós seguimos as pessoas certas, quando nós caminhamos no caminho certo. O Senhor Jesus, ele nos disse que ele era o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então nós vemos que na antiga aliança o povo seguia os patriarcas, seguia os profetas, porque os profetas conduziam o povo até o caminho, e conduziam o povo até a aliança de Deus. Então é isso, irmão. Vamos procurar as pessoas certas para nós sermos prósperos. Você quer ser próspero na sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus é. A bênção sacudida estava cheia de prata e de ouro, transbordante, porque o seu tesouro não havia fim. Transbordante, recalcada, porque tinha tudo para o povo ser próspero diante de Deus. Então Deus não mudou. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e serás eternamente. Por que muitas das vezes nós não seremos bem-sucedidos? Por falta de obediência, por falta de não sacrificarmos certo, por falta de não andarmos na presença dele. Então isso traz a nós um problema muito grande. Vamos no versículo de número 7, nos diz assim a primeira parte: e estava cheio de prata e de ouro, e não tendo fim. O seu tesouro também estava cheio de cavalos, e as suas terras e os carros não tinha fim. Então era prosperidade por causa da sua obediência a Deus e ao homem de Deus. Versículo de número 8 nos diz assim: também estava cheio, com todas essas bênçãos que estava acontecendo, também existia, estava cheio de ídolos também, porque o que acontecia? Havia pessoas entre os filhos teus que profetizavam uma fé diferente. Então eles partiam para o lado das idolatrias, perante as idolatrias a sua obra, a obra da mão, diante daquilo em que fabricava aos seus dedos, com seus dedos fabricava os seus ídolos, fazia os seus ídolos com suas mãos. Versículo de número
8 diz assim, também estava cheio de ídolos a sua terra, inclinava-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricava aos seus dedos. Então, o que aconteceu também, existia pessoa de outra fé, que eram os filhos teus, então existia muitos ídolos, muitas idolatrias. Como também nos nossos dias, nós temos várias crenças, nós temos várias pessoas que professam várias fé, mas a fé verdadeira está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo declara em um versículo lá em Romano, porquanto não há nenhuma condenação em quem está em Cristo Jesus, pois não anda segundo a carne, mas sim segundo ao Espírito. Então ele se declara que nós devemos andar na prosperidade de Deus. Veja no versículo de número 9, que nos diz assim, ai do povo que abate os nobres e humilha-se perante, e está pronto a humilhar-se. Então veja bem, diz assim, ai do povo que abate os nobres e humilha-se, portanto, e não procederia. Tem pessoas que ele só sabe humilhar as pessoas. Ele não sabe trazer uma palavra de conforto, ele não sabe dar um conselho, ele não anda no conselho. Salmo de número 1 diz assim que nós não pode deter, nós não pode andar no conselho dos ímpios, nós não pode permanecer no caminho do pecado. A palavra de Deus diz assim lá no Salmo, por tudo quanto faz prosperará. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, tudo que nós fazemos, se nós vai trabalhar, nós é próspero, se nós vai mexer com a venda, nós é próspero, vai pregar a palavra de Deus, é próspero, porque carregamos conosco as boas medidas, recalcada, sacudida e transbordante. Veja que no versículo de número 10, vai ter contra, nós via que a presença era tudo ao Senhor, porquanto a sua glória e a sua majestade. Então a presença se manifestava, a glória de Deus e a majestade de Deus. Então isso era que acontecia. No versículo de número 10, na primeira parte do versículo, diz assim, vai entre a rocha e esconda-te ao pó a presença, responda-lhe o Senhor a sua glória e a sua majestade. Vai até o pó. É importante que às vezes você passe uma prova hoje, para no amanhã você ser uma pessoa cheia de Deus, para você ser uma pessoa próspera no amanhã. O salmista Davi diz assim, o choro durará uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você não está entendendo a operação divina na tua vida, mas é importante que hoje você às vezes até chore para no dia de amanhã você ter a alegria. Então a palavra de Deus diz assim, o choro durará uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Versículo de número 9, de número 10 nos diz assim, vai ter contra a rocha e esconda ao pó a presença espantosa ao Senhor, porquanto a sua glória e a sua majestade. Então o Senhor ele manifestou com glória e majestade. Versículo de número 11, e o olho ativo do homem, veja bem, o olho ativo do homem não abatido, ele não é abatido dos varões, será humilhante, o Senhor será exaltado naquele dia. Mesmo que a pessoa ele olhe para você com o olho mau, mas naquele dia você vai ser exaltado. Talvez a pessoa olhe para você hoje e não te dá nada por você, mas quem te exalta é o Senhor, mas quem te levanta é o Senhor, mas quem te engrandece é o Senhor. Então fique na presença do Senhor, siga a palavra de Deus, seja obediente, para que Deus possa lhe dar vitória no nome de Jesus. Versículo de número 11 diz assim, e os olhos ativos, veja bem, os olhos ativos de quem? Do homem, entendeu? Não vai pensar você que ninguém está te vendo, está te vendo sim. Os olhos ativos do homem, os olhos ativos do homem, se não abatido, olha aí, ativeis com os varões e sereis humilhado, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, veja aí, irmão,
digno de honra e de glória só é o Senhor nosso Deus. Talvez alguém olhe para você e não te dá nada por você, mas o Senhor, Ele cuida de você no momento certo e na hora certa. Versículo de número 12, a primeira parte do versículo diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os soberbo, ativo, porquanto entre eles exaltará-se, ou seja, abatido. Então, seja o Senhor vosso Deus seja glorificado na sua vida, tanto para a glória, como também para a aprovação. É importante que você glorifique o nome do Senhor por tudo que você está passando, seja por momento de prova ou por momento de bênção. Não esqueça de glorificar o nome do Senhor. O Senhor, meu irmão ou meu amigo, Ele não é culpado ao seu sofrimento, mas o importante é que o nome do Senhor seja glorificado para a glória do teu nome, para a presença de Deus. Talvez você não entende as operações divinas, mas o Senhor, Ele entende o seu coração no momento certo, na hora certa. O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te levantar e você vai ser uma pessoa próspera diante de Deus, materialmente e espiritualmente. Tem pessoas que ele pensa em uma prosperidade espiritual, ele diz assim: ah não, mas aqui na terra nós não precisamos de prosperidade, certo? A palavra de Deus diz assim: não ajunteis tesouro aqui na terra. Por que não ajunteis tesouro aqui na terra? Porque o ladrão rouba, o ferrugem corrompe, e então não é para nós juntar tesouro aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos levar uma vida descuidada aqui na terra, que nós somos cidadãos terrenos, nós temos necessidade. Então não é pecado ser próspero, não é pecado pedir prosperidade ao Senhor. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1, por tudo quanto faz prosperará. Então, com o seu trabalho, o Senhor vai prosperar a sua vida aqui na terra. E com a presença de Deus, Deus vai prosperar a sua presença lá no céu. O versículo de número 13 nos diz assim: como todos os cedros do Líbano substituirão, pois, a todos os carvalhos, quanto a Bizã. Então, veja que tudo isso será substituído. E diz assim no versículo de número 14: e contra todos os montes o alto, porquanto todos os outeiros elevados, o Senhor se faz presente em todo lugar. Tanto faz você estar lá nas alturas como você está lá embaixo. No momento que você está sendo exaltado, o Senhor é contigo. No momento que você está sendo abatido, o Senhor é contigo. O nome do Senhor é glorificado na sua vida através da palavra dEle, através da presença dEle. Tanto faz você ser abatido como você ser exaltado. A presença de Deus é na tua vida. O Senhor é contigo para te dar a vitória. Versículo de número 16, Isaías capítulo 2 e versículo de número 16 diz assim: capítulo de número 2 e versículo de número 14 nos diz assim: todos os montes do alto e todos os outeiros elevados. Versículo de número 15 nos diz assim: toda a terra alta, porquanto contra os muros firme. Então o Senhor está no momento de firmeza, o Senhor está com você. No momento da prova, o Senhor está com você, para que você venha ser uma pessoa próspera. Versículo de número 16: todo o motivo atrase, porquanto todos momento desejável da nossa vida, momento de prazer, momento de bênção, o Senhor se faz presente. Nos diz assim: ativeis, pois, o homem humilhar-se, e ativeis as varões, quanto também o Senhor está exaltado naquele dia. E o Senhor, Ele está exaltado em todo momento da nossa vida. No versículo número 18: todos os ídolos totalmente dessa procederão. Então, quer dizer que eles tinham as suas várias crenças, mas o Senhor, eles procederão com tudo isso. E diz a palavra de Deus: então os homens materão-se e com verdade. Veja que tudo isso que ele se passava, em todo o tempo o Senhor estava, a glória do Senhor e a sua majestade, porquanto a ele levava-se para a sombra da terra. Quer dizer que a todo lugar da terra o Senhor estava presente. Versículo número 20: no dia em que o homem lançarão-se. Então veja que o homem serão
lançarão-se as suas pratas e os seus ídolos, eles faziam tudo e lançavam, e porquanto prostravam-se diante de tudo os seus ídolos. Eles esqueciam de estarmos na presença de Deus, mantendo-lhe então fendas. O que significa isso? Eles estavam mantendo nas suas posições, mas o Senhor, por causa da sua glória e majestade, levou-se à sombra da terra. Quer dizer que mesmo no momento que ele estava caminhando no caminho da idolatria, o Senhor estava abençoando também quem era obediente na presença dele. E também afastai-vos, pois, o homem cuja o fôlego está às suas narizes, porque o que leva a ele estimular. Então quer dizer que o fôlego de vida, tudo depende do Senhor. Desde já eu agradeço essa grande oportunidade. Quero deixar a vocês um versículo chave que nos diz aqui sobre a prosperidade. Versículo de número 10 nos diz assim: vai ter a rocha e esconda, pois, a presença do Senhor e a sua glória e a sua majestade. Que Deus abençoe todos vocês, meus seguidores aí do YouTube. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero deixar a vocês aí a oportunidade de vocês inscrever no meu canal e deixar aí o seu gostei no meu canal. Escreva aí na minha página no YouTube, EV Aparecido Souza, deixa aí o teu gostei, assim você está me ajudando a fazer a obra missionária. É muito fácil você entrar aí no YouTube e escreva, deixa aí o seu joinha. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém?